Eu acho importante, antes de tudo, a discussão não é se nós merecemos ser chamados de vira-lata ou não. A discussão é se existe um complexo de vira-lata. Se a gente se comporta assim, né? Não se a gente merece ser chamado. Não é questão de merecimento, entende? Agora, uma das características dessa condição, quando a gente amplia o conceito para uma antropologia, de certa forma, é justamente essa ideia de ficar, né, buscando a origem, não sei aonde, na Itália, onde for. Às vezes, se você vai na origem, no lugar de onde veio, em qualquer que for o país europeu, é um buraco, uma cidade miserável, era um lixo, por isso que o cara saiu de lá, né? Agora, a maior parte diz que sim, que havia, né, que há um complexo de vira-lata. Eu acho que há também uma opinião que me parece um pouco equivocada, é referir o complexo de vira-lata à escravidão, né? Porque os Estados Unidos também teve escravidão. E os americanos são longe de ter complexo de vira-lata, né? O complexo de vira-lata no brasileiro aparece, quer ver, no exemplo? Muita gente no Brasil acha que o índio americano é maravilhosamente lindo, enquanto que o índio brasileiro não é. Não acha lindo, né? Então, esse sentimento de inferioridade, que é na realidade o que o complexo de vira-lata está falando, um sentimento de que falta pedigree, falta, digamos assim, uma ancestralidade que você se orgulha de ter, eu acho que isso é muito profundo. Na realidade, o brasileiro, na América Latina, por exemplo, não é o único país que tem uma mistura de grupos étnicos e culturais ao longo da sua história, né? O brasileiro é o único, né? Sabe que eu acho o complexo de vira-lata, eu acho ele semelhante o vira-lata falando de nós mesmos, mas aquela expressão que era muito comum nos anos 70, 80, para se referir a uma expressão horrorosa, para se referir a latino-americanos dos Estados Unidos, que os americanos usavam, cucarachas, né? Tá ali, ó, o complexo de vira-lata. Só que são dois territórios distintos, inclusive porque a expressão cucaracha vem de fora. Seriam os americanos na época que se referiam aos latino-americanos, nós incluídos, todos nós, como cucarachas. E no caso do vira-lata é o Nelson Rodrigues que reconhece em nós essa condição. Você não precisa do americano para se referir. Mas se isso não é uma observação equivocada sobre nós mesmos, eu acho que pode ser uma série de coisas, porque não há dúvida que no Brasil existe muita produção de valor. Mas o complexo de vira-lata aparece quando alguém fala assim, não, meu médico é X, não, mas meu médico, ele passou 5 anos em Harvard. Aí está o complexo de vira-lata. E o que dizer do mundo corporativo, Pondé? Fazer uma call? Fazer call, upselling, né? Quer dizer, downselling, upgrade, downgrade. Brainstorm, essa é das clássicas, né? Brainstorm. Há uma tendência grande no mundo de você ir se apropriando de expressões em inglês, né? Por conta da presença dos Estados Unidos em negócios e tudo mais. Os franceses, eles odeiam usar termos em inglês, porque eles consideram isso uma forma de colonização da língua, né? Mas aqui, eu acho que o sinal de vira-latice não está unicamente ou especialmente no fato de você usar um conceito em inglês no meio da conversa. A vira-latice está num certo orgulho, como aparece no nosso sketch aqui. A vira-latice está muito mais num certo orgulho de você sentir que você sabe falar esse termo. E que você pode, inclusive, usar esse termo e o outro não saber o que você está falando. Por quê? Porque don't speak English, certo? Agora, se um brasileiro, ele fala alguma coisa, né? E um gringo fala exatamente a mesma coisa, o brasileiro tem menos valor. O que o brasileiro diz tem menos valor. Isso é vira-latice. Eu tenho a impressão que, assim, o complexo de vira-latice, ele tem uma certa raiz de autopercepção antropológica, né?
uma certa autopercepção antropológica de achar... Eu arriscaria, inclusive, dizer, apesar de que eu não acho que o complexo de vira-lata tem a ver com a escravidão, porque os americanos não têm, mas tem a ver com racismo. Autorracismo, se é possível falar isso. Tem a ver com autorracismo, no sentido de entender que a gente não teve o mesmo processo de formação. Sabe quando alguém diz assim, não, isso daí é, sei lá, ciência tupiniquim? Aí que está presente, ciência tupiniquim. Quer dizer, a nossa ciência é uma ciência tupiniquim, por isso é menor. E existe esse complexo de vira-lata também, inclusive entre as regiões do Brasil? Algumas se acham superiores a outras? Com certeza tem. Sabe uma expressão que era muito comum nos anos 60, 70, 80, um pouco também, mas ela saiu um pouco de circulação, mas é perfeitamente compreensível. O Sul Maravilha. A ideia do Sul Maravilha, né? A ideia de que quando você sobe, tipo, o sul de Minas ainda está englobado no sul, entre aspas, Maravilha. E quando você sobe mais, então é muito comum você ver gente de principalmente estados do norte e nordeste, que, assim como um paulistano gosta de dizer que o médico está em Harvard, ou o médico dele estudou em Harvard, alguém do norte e nordeste vai querer dizer, não, porque o meu médico, ele passou 10 anos em São Paulo. Ele fez toda a especialização dele em São Paulo, na USP. Pensando aqui em outro exemplo, Pondé, pessoas que compram marcas de fora, super chique. Quando tem produto aqui que é melhor, né? Feito pensando na nossa pele, no nosso cabelo, no nosso clima, usando nossa matéria-prima, girando nossa economia. Tem vira-latice aí também? Acho que tem, né? E essa vira-latice, ela é, digamos assim, está dentro da ideia do vira-lata, só que ela acaba adentrando um território que é o seguinte, que é, se eu tenho um produto de marca, sei lá, creme coreano, sei lá, não sei o que lá, americano, perfume francês, significa que, de alguma forma, eu estou participando daquilo que é mais desenvolvido no mundo, que é mais chique. Então eu tenho a impressão que nessa hora o complexo de vira-lata, ele quase se internacionaliza e muitos outros têm semelhante, não igual a ele, mas é porque aí a gente quase encosta no debate publicitário daquilo que é aspiracional, né? Então, mas se eu tenho produtos aqui que poderiam, por exemplo, aumentar a cadeia produtiva de produtos de creme vindos de ervas, não sei o quê, supondo, não entendo nada disso, supondo que isso exista no Brasil, para você desenvolver isso, você teria que ter uma vontade quase política para investir nos agentes que fazem isso. E para esse movimento, talvez se entenda que o lucro não chega lá, não vale a pena, é de dinheiro a fundo perdido, enquanto que é melhor você simplesmente investir na importação daquilo que você sabe que todo mundo vai querer comprar, entendeu? Investir na educação não é um caminho para sair dessa vira-latice? Investir de fato? Olha, Andresa, não há dúvida que educação é uma coisa que razoavelmente dá para dizer que melhora a condição material de vida, certo? Financeiramente, educação formal. A educação, sem dúvida nenhuma, também faz com que você consiga, de repente, ler um pouco mais, você consiga transitar por códigos um pouco melhor. Agora, ao mesmo tempo, a gente fala de investir em educação há muito tempo e não teve, até hoje, nenhum grande governo no país que tenha, de fato, investido em educação. Nenhum. E eu não vejo no futuro imediato, à nossa volta, algum que faça isso. Mas eu não tenho dúvida que a educação faz bem. Quer dizer, eu nem ninguém, né? Tem dúvida que a educação faz bem. O que a educação não pode fazer é tudo que se espera que ela possa.